Vamos orar então, irmãs? Pai de infinita graça e misericórdia, nós vamos a Ti mais uma vez, ó Pai, clamar, ó Deus, pela Tua presença nesse estudo, pela Tua graça, Senhor, para conduzir todas as coisas. Pedimos que o Senhor nos abençoe, ó Pai, em tudo que vamos falar aqui, que vamos aprender, ó Pai, discutir acerca desse livro, e que principalmente, ó Pai, o Senhor possa nos fazer operosos, ó Pai, transformando a nossa vida através do que temos aprendido, Amém, que reflete a Tua palavra, Senhor, nesse livro. Que o Senhor nos use, ó Pai, para sermos frutíferas e possamos remir o nosso tempo, Senhor, cuidando daquilo que é eterno, Senhor. Nós te pedimos que nos ajude, ó Pai. Nós te agradecemos por todas as irmãs aqui presentes, ó Pai, também aquelas que irão assistir depois, que o Senhor possa se revelar cada dia mais a nós, ó Pai. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos lá, irmãs. Muito bom esse capítulo, né? A irmã Karen colocou lá. Mais um capítulo muito bom, muito confrontador, né? Novamente. É o capítulo que vai falar do Deus de infinitos dias, do Deus eterno, de como nosso Deus, ele não está limitado pelo tempo. E aí ela começa falando, né, sobre como nós somos limitados pela nossa geração, como a gente como a gente acaba sofrendo, né, interferência, sofrendo essa influência da geração que nós estamos. E que o nosso Deus não é assim, ele não é limitado a esse tempo, né, passam-se gerações, séculos, milênios, e ele continua imutável, né, e nada influencia ele. Esse Deus não é limitado pelo tempo. E aí ela cita Apocalipse 1:8, que vai dizer: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo, o Poderoso. Então, esse nosso Deus, ele é livre para agir no espaço do tempo, né? Ele era, ele é, ele há de vir. É importante, né? Porque nós temos essas divisões, né, temporais, nós temos essa questão espacial, de uma coisa que vem depois da outra, essa sequência. Para Deus não é assim, porque Deus, ele é eterno, ele existiu, ele sempre existiu, né, antes do tempo ser formado por ele. Então ele governa todo o tempo, então ele é o começo, ele é o final, ele está além dessa temporalidade que nos limita. Ele está livre para agir da forma como ele quiser, porque ele está fora do tempo, né? Muito diferente de nós. Ele está numa esfera que vai além, né? Ele não tem ele não precisa dessas delimitações que nós somos presos, no caso, né? De ontem, amanhã e sempre. Não. Deus, para ele, o tempo não é nada, né? Porque ele que rege todas as coisas. E ele nunca está atrasado ou adiantado, né? É interessante que ela fala, né? Esse nosso Deus é um Deus do passado, do futuro, é um Deus do presente. Então ele nunca vai estar nem adiantado e nem atrasado. Cada coisa vai estar sempre no seu devido lugar, no seu devido tempo. E Deus é assim, ele manifesta todas as coisas no período certo, no momento certo. Ele domina todo o tempo, né? Em Eclesiastes 3:1 vai dizer que há tempo para todo o propósito debaixo do céu. É muito interessante, ela vai começar a falar, né, de que como para nós, para que até a gente consiga compreender as coisas, essa questão do tempo, ela serve para que a gente consiga compreender as coisas, né? Então, para que a gente entenda a posição dos acontecimentos e tudo mais, o tempo nos é necessário. E aí a gente tem dificuldade de compreender como Deus está fora desse tempo, como Deus não se limita, mas que é exatamente assim. Muitas vezes a gente não vai entender porque cada coisa está aonde está, né? Ou no passado, ou no presente, ou no futuro, mas que para Deus está no momento certo, no pleno lugar que deveria estar. Essa dificuldade que a gente tem, né? Ela vai até falar que
Ela vai dar um exemplo, né, da criança quando tinha dificuldade de entender o conceito de ontem, hoje e amanhã, né? Porque para a criança ficou tudo muito confuso, né? Quando disse que hoje era hoje e de repente amanhã o hoje virou ontem. Então ela vai falar que assim somos nós temos essa dificuldade de entender também, porque o tempo, o conceito do tempo está além de nós, né? A gente, como eu falei, precisa dele para a gente se localizar, mas Deus não precisa. Então, muitas vezes a gente não consegue entender, né? E fica pensando que as coisas deveriam acontecer em determinado momento, ou fica ansiando por aquilo que ainda não aconteceu, esperando que venha a acontecer. Mas Deus está além. Para Deus, as coisas estão acontecendo no tempo certo. E isso é um consolo para nós, né? Para que a gente confie que Deus está fazendo cada coisa no tempo certo. Ele é o Senhor do tempo, né? Isso é muito fantástico. Quando ela dá esse exemplo da criança, né? A partir do subtítulo que ela chama de Aprendendo a Medir o Tempo, ela fala que nós, limitados à nossa esfera temporal, nós não conhecemos o tempo onde Deus vai realizar as coisas. Então, é onde ela vai dizer que nós muitas vezes estamos passando por alguma situação e não vemos o final daquilo, né? A gente não sabe quando o Senhor vai dar o livramento ou quando as coisas vão mudar, vão acontecer determinadas as coisas que a gente espera. Por quê? Porque nós estamos limitadas ao tempo, mas Deus não. Então, muitas coisas a gente não vai ver o final da história, vamos pensar assim, né? Ou muitos acontecimentos não vão estar diante dos nossos olhos, mas eles estão no curso correto do tempo que Deus já estabeleceu, Deus já predeterminou, né? E decretou que fosse assim. Então, ela vai falar que nós temos algumas coisas, né, que nós precisamos pensar. E uma das coisas é a importância de nós vivermos o presente. Efésios 5, 15 e 16 vai dizer, né, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, uma vez compreendendo que essa questão temporal ela é algo necessário a nós, seres limitados, para que a gente possa compreender a nossa ação, o nosso lugar no espaço, no tempo que o Senhor nos colocou, é importante que a gente olhe para o presente, para o período que nós estamos vivendo atualmente. E aí, confiando em Deus, que Deus está cuidando de todo o plano geral do tempo, da história, a gente pode remir o nosso tempo, que é aproveitar o nosso tempo da melhor maneira possível. Remir o tempo é um mandamento para que a gente possa usar o nosso tempo para propósitos úteis, propósitos que glorifiquem a Deus. E como fazemos isso, né? A autora ela vai dar três pontos para a gente pensar de como a gente pode remir o tempo. Então, me confrontou muito, né? Porque a forma como ela coloca aqui, os aspectos que ela coloca, às vezes a gente trata desse versículo de remir o tempo de maneira muito superficial. E ela foi colocando alguns aspectos assim mais específicos de como a gente muitas vezes enxerga errado, né? Essa questão de remir o tempo ou enxerga de maneira superficial. Então, ela vai sugerir aqui que uma das maneiras maneiras de remir o tempo são deixando o passado para trás, deixando o futuro no futuro e viver o hoje plenamente. E aí, irmãs, vocês devem ter se deparado a esse visto muitas vezes, né, pecando contra o Senhor nesses aspectos, assim como eu me vi. Então, para a gente ganhar tempo, vamos lá. Primeiro ponto, deixe o passado para trás. Mas estava tocando o telefone. Deixe o passado para trás.
ela vai falar de dois aspectos que nós podemos estar pecando, pensando no passado, né? Por quê? Porque muitas vezes a gente se apega ao passado. Nós podemos nos apegar ao passado por ter sido muito bom, né? Por termos desfrutado aí de alegrias, enfim, né? Mas esse apego ao que já passou, ele pode ser pecaminoso. Então ela vai dizer que nós pecamos quando nós lidamos de uma forma nostálgica, né? Numa nostalgia de sempre ficar lá, ai, como seria bom, como era bom, aquela coisa toda. E também o remorso. E essa nostalgia aqui me chamou a atenção porque muitas vezes não é uma nostalgia consciente, vamos pensar assim, de que você de fato fica enaltecendo o passado, mas é uma nostalgia onde o seu coração está preso a aspectos do passado e aquilo faz com que muitas vezes você valorize mais aquele tempo do que hoje e não veja as bênçãos, né, que nós temos no presente, não reconheça as várias etapas que nós passamos na nossa vida. Então, quando a gente tem esse apego ao passado dessa maneira nostálgica, nós nos tornamos idólatras, né? Que nós acabamos idolatrando aquele período onde a gente crê que a vida era melhor, que por algum motivo ou outro aquela fase era melhor do que a presente. Pode ser antes da chegada de algum problema, né? Então muitas vezes a gente está apegado ao passado, por quê? Porque no passado nós não tínhamos tal problema que nós temos hoje, ou se antes nós tínhamos saúde e hoje já não desfrutamos de tanta saúde, que nossos filhos eram pequenos, né? Então eu já ouvi muitas pessoas falarem, nossa, como era bom quando os filhos eram pequenos e tudo mais, né? E aí cabe a gente avaliar diante de Deus o nosso coração para ver em que grau está essa saudade, né, do passado. Quando alguém que nós amávamos estava vivo e hoje nós não temos mais a companhia dessa pessoa. Quando a gente não aceita as mudanças da vida e de alguma forma fica preso ali ao passado, isso é um pecado, né? Nós precisamos enxergar que a nossa vida ela é cheia de fases, ela é feita de fases e o passado precisa ficar no passado. Outro aspecto que ela fala com relação a esse apego ao passado é um apego por remorso. Então, quando nós ficamos presos por alguma dor que nós sentimos no passado, um mal que alguém fez para nós, ou algum pecado que nós cometemos lá no passado, isso faz com que a gente fique ali presos, talvez não com aquela provavelmente não, né? Não achando bom como era bom o passado, mas ligados ali a alguma ferida do passado, né? Quando a gente traz algo que nos deixa assim com esse remorso, com esse peso, e a gente não se desliga por conta de algo ruim que aconteceu, tanto que nós fizemos no passado o que alguém fez para nós, né? Fantasmas na nossa mente, tristezas do passado, quando isso nos atormenta ainda hoje, isso também mostra que estamos pecando contra Deus. E o antídoto que ela sugere aqui é a graça de Deus, obviamente não poderia ser outra. Em Cristo, o poder do pecado, ele não está mais sobre nós. Então nós podemos deixar o passado para trás, porque o que cometemos ou o que cometeram contra nós já foi rompido por Cristo na cruz. Então, por mais dolorosa que seja a nossa lembrança do passado, algo que vivemos, né, algo que sofremos, seja o que for, na cruz a gente pode depositar todas essas nossas angústias, essas nossas feridas, e o Senhor pode nos restaurar para que a gente possa viver de maneira digna o tempo que se chama hoje. E as más notícias do passado, elas são combatidas com as boas novas do Evangelho. Então, não é que a gente não tem mais memória, né? A gente vai esquecer do passado e deixar tudo no passado. O que é bom e o que é ruim a gente deixa no passado. Não, mas aquilo que é bom, a gente engrandece ao Senhor, agradece ao Senhor por aquele período e olha para frente,
né? E é também grato por aquilo que o Senhor nos está proporcionando nesse momento, e aquilo que é mal, aquilo que nos angustiou, que nos trouxe dores, sofrimentos, pecados, a gente também pode combater tudo isso com as boas novas do Evangelho, né? Porque tudo se fez novo, né? Aquilo que ficou no passado pode ser depositado perto da cruz de Cristo. Eu achei interessante uma frase que ela colocou nesse trecho do deixe o passado para trás, justamente falando sobre a luta contra o pecado. Ela coloca: quando me sinto desencorajada por tropeçar novamente num pecado passado, aquele que ergue minha cabeça me lembra de que, embora eu ainda não seja o que serei, não sou o que eu era. Essa frase foi muito interessante ela colocar, porque ela aponta primeiro para uma luta contínua contra o pecado. Nós temos pecados que muitas vezes, pecados até passados, que muitas vezes nos assediam novamente, e muitas vezes nós caímos neles, muitas vezes nós conseguimos vencê-los pelo sangue de Cristo, né, pelo Espírito Santo, mas sempre temos que manter o quê? A cabeça erguida pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor, Ele que nos salvou, é pelos méritos dele que nós temos acesso ao Pai. Então temos que manter a cabeça erguida nessa luta contra o pecado, sabendo o quê? Que apesar de não sermos quem deveríamos ser, ou quem seremos lá na frente, quando da glorificação, quando estaremos com Cristo na glória, nós já não somos o que nós éramos. Ou seja, nós estamos sendo cada dia mais transformados à imagem de Cristo Jesus. Isso é uma grande bênção, um grande conforto, uma grande alegria para nós que estamos lutando contra o pecado, sem ficar lembrando da nostalgia do passado, dos momentos felizes e perfeitos, né, que nós passamos ou que nós idealizamos por um passado que nós já não lembramos nem direito mais como que foi, ou vivendo um remorso de uma vida de pecados, de frustração. Então, nem uma coisa nem outra. É lutar, caminhando, olhando para Cristo, né, com a cabeça erguida, olhando para Cristo Jesus, sabendo que nós não seremos, né, nós não somos ainda o que seremos em Cristo na glorificação, mas também não somos aquele que nós éramos. Estamos sendo lapidados, conformados à imagem de Cristo. Amém. E uma outra coisa que ela coloca, né, como aí a gente manter o foco para não pecar contra o Senhor com respeito a essa questão do tempo, para que a gente possa remir o nosso tempo, é viver, é deixar, na verdade, o futuro com o futuro, né, deixar o futuro para o futuro. Né? Porque da mesma forma que a gente se prende ao passado, que é um tempo que nós não temos mais, o futuro também não pertence mais a nós, né? Somente o Senhor é o Senhor do passado, do presente e do futuro. Nós não, nós estamos limitados, né, pelo tempo, como nós já falamos aqui. Então nós podemos pecar tendo esse apego ao futuro também de duas maneiras. Por uma antecipação pecaminosa e por uma ansiedade, né? Então, que já é pecado por essência, né? Então, nós precisamos estar atentos, né? O que seria essa antecipação pecaminosa? A autora coloca como algo que nós ficamos almejando por aquilo que ainda não chegou. Nós de fato ficamos antecipando algo em nossas vidas, né? E nosso olho fica ali, o foco fica ali naquilo que a gente ainda não tem, que a gente fica querendo adiantar as coisas. Então, ela cita o exemplo de jovens que querem ser adultos, né? Que focam naquilo que serão e ainda não são. Mães que querem que os filhos cresçam logo, né? E ficam ali olhando, querendo antecipar essa etapa da vida, à espera de uma aposentadoria, né? O tempo que eu vou estar tranquilo, o tempo que meus filhos serão todos crescidos, que eu não vou precisar mais trabalhar, que meu marido vai estar em casa, enfim, aquela coisa de olhar para um tempo que você não tem e esperar naquilo e ficar desejando aquilo, né? Como se aquilo fosse mudar a sua realidade, né? Isso, e a questão é que isso, de fato, faz com que nós tiremos o olhar para o nosso presente, né? Que é onde nós somos chamados a trabalhar, né? Nós não podemos, de fato, fazer nada nem pelo passado e nem pelo futuro. Então, é pecado ansiar
pelo futuro, principalmente quando isso nos leva a uma fuga do presente, né? Então a gente foca no futuro e acaba deixando aí o nosso presente. Nosso olhar fica sempre para aquilo que nós ainda não temos e a gente perde de vista o momento presente. É como um escape do presente, né? Sim, muitas vezes você está vivendo às vezes até numa situação de dificuldade e tudo mais, e o que te dá combustível para viver é pensar que um dia você vai estar livre daquela situação, né? Isso é muito pecaminoso. Por quê? Porque quando a gente coloca qualquer coisa como escape, como fuga, na verdade nós estamos colocando a esperança nossa nisso, né? Então, o nosso consolo, onde a gente está passando uma situação complicada, muitas vezes é de olhar para o futuro e ficar pensando no dia que a gente não vai estar mais vivendo aquilo. Nós estamos colocando aquilo no lugar onde teria que estar Deus, né? O Senhor é o nosso consolo de fato. Então, independente da nossa situação, o nosso escape, né, a nossa segurança, a nossa esperança tem que estar no Senhor Jesus. Porque como nós vimos aí ao longo do livro, muitas vezes nós não vamos ver a resolução dos problemas, né? Nós não vamos ver ou os filhos crescerem, ou alguém querido se converter. Enfim, aquilo que ansiamos para o futuro muitas vezes não estará diante dos nossos olhos, né? Então, nós somos chamados a olhar para o presente, e a gratidão do presente nos ajuda como antídoto a esse pecado, a esse mal, de ansiar, né, de querer antecipar situações do futuro. A gente, se for ver, não é pecaminoso você desejar o futuro. A gente deve desejar, por exemplo, que Cristo volte. Devemos desejar estar com Ele na glória. Então são desejos, mas desejos que não podem fazer-nos escapar da realidade. Esse é o ponto. Senão você nega, você tem desejos santos que negam a providência santa. Uma providência atual, real, presente na sua vida. Então você não pode, né, almejando algo santo lá na frente, querer fugir daquilo que Deus tem te concedido hoje. Esse é o pecado, é você fugir do hoje olhando lá para frente. Então encaremos o hoje, na dependência do Senhor, confiados nele. E gratos a Ele. E gratos. Por esse tempo presente que Ele nos dá. Um outro pecado é o pecado da ansiedade. Também está muito relacionado ao futuro, né? Esse pecado de temer o que pode acontecer no futuro. Então, seja uma perda de emprego, uma possível doença, o futuro dos filhos, eu não sei o que vai acontecer, se meus filhos vão se converter ou não, se eles vão encontrar cônjuges, né, santos para eles, né, vão conseguir viver suas vidas, a morte de quem amamos, né, pensar que nós no futuro talvez não desfrutaremos da companhia de amados nossos, coisas que não controlamos de modo geral, né? É uma ilusão esse controle, né? A gente realmente não tem controle sobre nada, mas algumas coisas, muitas vezes parece que nós temos o controle, né? Então, muitas vezes a gente vai vivendo e vai articulando as coisas, né? A gente planeja, a gente trabalha e planeja e espera que a gente vá conseguir determinadas coisas e tudo mais, mas é tudo uma grande ilusão, porque na verdade, por mais que a gente esteja ali de maneira ativa, vamos pensar, somente o Senhor cabe, né, o controle, né, se vai de fato acontecer aquilo que a gente almeja, que a gente espera, que a gente está se planejando. Então, tudo isso, na verdade, pode ser para nós motivo de ansiedade, principalmente as coisas ruins, né, da gente se deparar com aquilo que é uma realidade, mas que muitas vezes a gente vive como se não soubesse disso, que é que nós não temos o controle sobre nada e que as coisas elas vão acontecer de maneira inesperada e nem sempre vão ser coisas boas. Então, de fato, nós passaremos por dores, né, no futuro, nós passaremos por perdas, passaremos por momentos de angústia, de tristezas, e nós não podemos viver temendo ao futuro por conta dessas coisas, das possíveis desgraças, vamos pensar assim, né, das coisas ruins que podem acontecer conosco. Nós devemos confiar, assim como nós confiamos o nosso presente ao Senhor, nós temos que confiar o futuro a Ele, porque tudo já está determinado e Ele tem cuidado de nós. Então, essa ansiedade quanto aos males que podem vir, ele é pecaminoso, ela é pecaminosa, né? Mateus 6,34 vai dizer, pois o amanhã trará
os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Então nós temos que realmente descansar no Senhor. Não estou dizendo que isso é simples, é fácil, né? Muitas vezes nós somos tomados por períodos de maior ansiedade e tudo mais, mas que isso seja apenas alguns momentos, mas que o Senhor nos leve à sobriedade e que a gente possa confiar e descansar no Senhor e não viver presos, apegados ao futuro de qualquer maneira que for, né? Seja ansiando algo bom que poderá vir ou temendo algo ruim que poderá nos acontecer. E aí ela coloca como antídoto também lembrar que podemos confiar o nosso futuro a Deus. Então, não sei se as irmãs já passaram por essa experiência, né? Eu já passei muitas vezes. De estar muito ansiosa com alguma coisa ruim que está prestes a acontecer, alguma situação que às vezes já está até em curso, uma situação muito ruim, e eu me vejo naquela situação em que fico tentando o que eu posso fazer para amenizar, para melhorar, para contornar a situação e tal. E aí quando Deus me mostra que eu não posso fazer nada, de repente ele vem e traz uma solução da qual eu não pensava, da qual foi muito melhor do que eu imaginava e tudo mais. E aí só me sobra falar, meu Deus, como eu sou tola, né? Como eu achei que eu poderia de alguma forma resolver, como eu achei que eu era mais sábia, né? Como eu deixei de confiar em ti, que já provou tantas e tantas vezes que é de fato sábio e que tem controle sobre todas as coisas. Então, o Senhor nos confronta a cada dia com as provas que Ele nos faz passar, né? Deixa eu ver. Então, nós podemos sim nos preparar para o futuro, irmãs, né? Como Paulo fala que ele corre não sem meta, né? Fazermos planos, né? Não é pecado, né? A palavra do Senhor fala que aquele que quer, deseja fazer uma construção, que ele sente, planeje, veja se tem condições de ir até o final. Isso não é por si só pecado, né? Mas o pecado está quando nós focamos nisso, né? E perdemos a nossa tranquilidade, a nossa paz, o nosso descanso em Deus, preocupado ou ansiando demasiadamente pelo futuro. E aí o 3 que ela fala, viva o hoje plenamente. Então é um desafio para nós, irmãs, vivermos esse hoje de maneira plena. É necessário que nós remamos. Venhamos a remir o tempo. Então, para isso, é importante que a gente olhe da maneira correta para o nosso presente. Então ela aponta 2 pecados que nós podemos cair, que é o pecado da preguiça e o pecado da superocupação, irmãs. Quem não se enxergou aí, tanto em um quanto o outro, irmãs? Ela vai falar inicialmente da preguiça, que é basicamente a gente achar que a gente pode gastar o nosso tempo de maneira à toa, né? Eu achei muito interessante, eu nunca tinha pensado nisso que ela fala, né? Que a ideia do preguiçoso, porque quando a gente está agindo com preguiça, o que é? A gente não quer fazer aquilo que tem que fazer, e a gente fica ali largado, devagar, e fica ali procrastinando e tudo mais. E ela colocou bem que, na verdade, por que a gente age assim? A gente age assim porque a gente acha que vai ter o tempo apropriado para fazer o que precisa fazer. Né? Então isso, falei, meu Deus do céu, ela definiu muito bem, porque o preguiçoso ele fica tranquilo, por quê? Porque ele acha que ele vai conseguir fazer o que ele precisa fazer depois, né? E na verdade nós não temos esse domínio do tempo. Quem disse que a gente vai ter tempo para fazer depois o que a gente precisava ter feito agora, né? Então a procrastinação, perda dos prazos, desculpas, tudo isso mostra, irmãs, que nós somos preguiçosas e que nós não estamos valorizando o precioso tempo que Deus nos deu. A gente quer usar o nosso tempo da forma que a gente acha melhor. Então, se eu tenho algumas tarefas para fazer, mas eu prefiro agora ficar aqui à toa ou fazer alguma outra coisa que me agrade do que fazer aquilo que eu preciso, né? Porque na minha consciência lá no fundo está dizendo o quê? Que depois eu consigo fazer, né? Mas a gente não tem garantia nenhuma disso. Né? Então, por isso que, né, com respeito à pregação do Evangelho, né, se ouvirdes hoje a voz do Senhor,
não endureçais o vosso coração, é porque é com essa perspectiva, né? Nós não sabemos se teremos alguns instantes seguintes, né? Então, para remir o tempo, a gente precisa ter essa perspectiva dentro de nós, de que nós não sabemos quanto tempo nós temos. Então, se precisamos fazer algo, que sejamos diligentes e façamos enquanto estamos aqui, enquanto temos a oportunidade. Ela cita, né, o provérbio muito conhecido, né, 6,6, de vai ter com a formiga o preguiçoso, né? Então, considere os seus caminhos e ser sábio. Então, a sabedoria está ligada a utilizar bem esse tempo precioso que o Senhor nos deu. Devemos fazer o que devemos fazer no tempo presente, sem pensar em adiar, né? Nós não sabemos, nós não temos o tempo do futuro, nós temos o tempo agora. Então, sejamos diligentes, irmãs. Outro aspecto que ela coloca aqui é um aspecto pecaminoso, é o aspecto da superocupação. Muitas vezes a gente é o contrário da preguiça, né? A gente acredita que não vai ter o tempo suficiente para fazer e aí então a gente se sobrecarrega, a gente busca fazer o máximo de coisas possível ali, porque a gente não crê que vai ser possível, que de repente posso descansar um momento, né? Que o Senhor vai me dar a graça que eu preciso para fazer as coisas, né? Na dependência dele. Não, também é uma forma de achar, de depender de nós mesmos. Isso é muito perigoso. Nós acreditamos que depende de nós, né? Então a gente tem que fazer, né? Uma visão errada do futuro. Eu não sei se eu vou ter o futuro, então eu vou fazer o máximo possível agora. Também é pecaminoso, irmãs. Isso leva-nos à exaustão, a estarmos sobrecarregadas, né? A ter uma super produtividade e querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E muito provavelmente essas coisas vão ser, a qualidade dessas coisas vão ser afetadas. E isso também é um pecado porque mostra que nós cremos que o tempo que Deus nos dá para a realização das coisas não é um tempo adequado. Né? Então, quem aqui não é suficiente? Quem aqui nunca se deparou com aquela. Se vendo, se pecando assim, né? Do tipo, ai, eu precisava de um dia de 36 horas. Ah, eu não dou conta, né? Isso mostra o quê? Que a gente tá blasfemando contra Deus, né? De que o tempo que Ele está nos dando não é o tempo adequado para realizar todas as tarefas que nós temos. Não é um tempo suficiente para exercermos aquilo que o Senhor confiou a nós. Então, é pecaminoso. Nós devemos, sim, remir o nosso tempo e sermos produtivas, mas de forma que ainda assim possamos depender de Deus, né, para saber que se andar conforme as possibilidades que Deus está nos dando, para que a gente possa ainda assim descansar aos pés do Senhor, né, ter momentos de tranquilidade, saber escolher o que fazer agora, o que fazer depois, entre duas tarefas, quais são as nossas prioridades, né? Em que momento eu posso abrir mão de determinadas coisas em detrimento de outras, né? Somente a sabedoria de Deus realmente pode nos ajudar a administrar esse nosso tempo. Deixa eu me ver aqui, vamos correr com o tempo, né? Com o tempo nosso que nós temos aqui. Então, nós precisamos também confiar no Senhor a ponto de poder descansar nele, ter momentos de quietude aos pés do Senhor. Remir o tempo é valorizar o tempo que Deus deu. E a autora coloca como um ato racional de adoração. Muito interessante isso também, né? A gente saber que nós estamos adorando o nosso Deus, fazendo as coisas no período certo, no momento certo, ali no curso correto que o Senhor coloca, utilizando bem o nosso tempo, não desperdiçando o nosso tempo, né, com futilidades, com coisas tolas, coisas vãs, mas sendo produtivas e cuidando daquilo que é eterno. Ela vai citar falando aí que nós precisamos derrubar o mito da eternidade humana, né? Que a gente acha que tem todo o tempo do mundo. Então ela vai citar o Salmo 90. Primeiro ela cita aí do versículo 1 ao 4. Acho que é bom ler, amor. Você quer pegar aí direto no livro, a página 92. Eu pego. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade em eternidade Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens.
Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Salmo 90, de 1 a 4. Fantástico, né, irmãos? O Salmo 90 todinho, ele vai falar muito de como o Senhor está acima do tempo, né? É muito, muito interessante. Então, vai dizer que nosso Deus está acima de gerações, antes do tempo, né? Antes que tudo fosse estabelecido, Deus já era, já existia. Ele não tem nenhuma influência e ele que determina esse tempo. Então, é fabuloso, irmãs. Se vocês não leram o Salmo 90 completo, é muito bom para vocês, para a gente lendo e meditando, pensando nessa perspectiva, né, que nós fomos colocados num determinado tempo, por um período de tempo, né, alguns anos o Senhor nos dá, e nós precisamos viver esse tempo para a glória de Deus. No versículo 12 do Salmo 90, também diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Então, é um chamado para que nós possamos viver nossos dias de maneira sábia, que o Senhor nos ajude a contar de fato os nossos dias. Aí a irmã, né, a autora, ela vai relatar a experiência que ela teve e que de fato trouxe a ela muito vívido esse versículo, né? É muito interessante o que ela coloca, esse período que ela passou. A autora teve câncer, né, um diagnóstico de câncer aos 27 anos, e ela conta que ela tinha um bebezinho e estava grávida, né? E o quanto essa experiência trouxe para ela a noção de que realmente os dias dela já foram contados, né? Que ela não pertence, que o tempo não pertence a ela. Trouxe a ela a brevidade da vida. E eu penso que muitas vezes a gente, na correria dos afazeres realmente, por estar ali envolvido com as coisas que nós precisamos fazer, a gente esquece, né, que de fato nós poderemos não estar, né, de uma hora para outra, simplesmente não estar mais aqui, né? A brevidade da vida muitas vezes passa desapercebido, né? Algo que nós sabemos, né? A morte para nós ela é conhecida, é algo natural, mas de maneira prática nós vivemos como se nós não fôssemos morrer, né? Ou como se nós fôssemos morrer apenas quando nós tivéssemos terminado a nossa caminhada, criado os filhos, né, casados os filhos, feito aquilo que a gente precisa fazer, terminado a nossa trajetória. E não, né, somente o Senhor sabe o momento em que as coisas se darão, e aquilo será o momento mais perfeito, né, o momento correto das coisas acontecerem. Então, compreender verdadeiramente que não temos todo o tempo do mundo faz diferença na nossa disposição para vivermos cada dia. Então, imagina, né, se nós soubéssemos que a nossa vida está se esvaindo, né, o dia da nossa morte, talvez quanto mais diligentes nós seríamos, quanto mais nós nos aplicaríamos em tarefas simples, né, ou nos aplicaríamos mais ainda em tarefas eternas, aquilo que de fato vai fazer diferença de geração em geração. No Salmo 90, versículo 17, fala de confirmar as obras das nossas mãos, né, que é trazendo para nós justamente essa perspectiva para que durante os anos que nós estamos aqui, né, que Moisés fala de 70, 80 anos, ou quantos anos forem, nós possamos ter esses anos investidos naquilo que de fato tem valor. Ela coloca nas pessoas, né, que são almas eternas, não simplesmente coisas físicas, materiais, que nós não vamos levar e que não vai ter efeito nenhum na vida de ninguém de fato, né, com a perspectiva eterna que vai além dessa vida. Então, que nós possamos ler esse Salmo 90, pensando, meditando nisso, e que isso seja uma oração para nós, né? Que o Senhor nos ensine a contar os nossos dias e também confirme as obras das nossas mãos. Que nossos anos aqui possam ter um impacto além da nossa vida, né? Para futuras e futuras outras gerações. Deus pode trazer resultados eternos para os nossos esforços limitados pelo tempo. Então, Deus é tão fantástico, tão maravilhoso, Ele escolheu essa forma de agir. Então, nossos esforços aqui, tão limitados pelo tempo, por nós mesmos, pelo pecado, pela nossa humanidade, Deus pode transformar tudo isso de forma que isso gere impacto
além das nossas vidas, de geração em geração, impactos eternos. Então nós precisamos investir nosso tempo realmente naquilo de importância eterna, nas almas, nas pessoas, né? Para que possamos impactar para a eternidade, que nosso trabalho, que muitas vezes a gente não vai ver os frutos, né? Que a gente possa confiar os frutos somente ao Senhor, mas que seja um anseio do nosso coração, que tenhamos investido todo esse tempo, esses anos de vida que o Senhor nos deu, para a eternidade, para que o nome do Senhor seja glorificado, além de nossas vidas. Que nosso Deus eterno, então, prospere a obra de nossas mãos, irmãs. É isso, nós avançamos muito do tempo aqui da gravação, vamos orar e aí a gente parte para discutir, irmãs. Senhor amado, nós somos gratos a Ti, Pai, por esse momento em que tivemos, meu Deus, esse estudo com as irmãs. Obrigado por ter guiado Tamires, meu Deus, nessa análise desse capítulo. Senhor, toca o coração de cada uma das irmãs, ó Deus, fazendo-as enxergar, ó Pai, o limite temporal de suas vidas, ó Pai, fazendo-as perceber, ó Pai, que devem valorizar cada momento que Tu tens concedido à vidinha delas, Pai, a vida de cada irmã aqui presente nesse estudo, ó Pai. Valorizar, meu Deus, a ser gratas a Ti, não ansiar, ó Pai, pelo futuro, não se lamentar pelo passado, meu Deus, mas aproveitar o presente agora, meu Deus, na dependência Sua e de nosso Senhor Jesus Cristo. Dê graça a cada uma delas, Pai, é que nós te pedimos, ó Deus, e que elas possam aplicar todas essas verdades no seu dia a dia, Pai, no dia a dia com Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.